Existe um interruptor químico no corpo masculino que conecta a confiança ao desejo. É uma via hormonal poderosa que alimenta não apenas a função sexual, mas a própria faísca da intimidade, aquela energia que nos move em direção ao outro. Esta via é delicada, um ecossistema finamente ajustado que governa muito mais do que imaginamos, influenciando o humor, a motivação e a sensação de vitalidade que define a experiência masculina. Quando esse interruptor está ligado, a conexão entre o corpo e a mente é fluida e natural. Quando ele é alterado, mesmo que sutilmente, toda a paisagem emocional e relacional pode começar a mudar de forma quase imperceptível, gerando uma dissonância que muitos homens sentem, mas não conseguem nomear. Um medicamento tomado por milhões de homens, muitas vezes para algo tão comum e compreensível quanto a queda de cabelo ou a saúde da próstata, funciona alterando intencionalmente essa via. Ele foi projetado para isso, para diminuir a potência de um sinal hormonal específico e cumpre seu papel com eficácia. O que não é dito com a mesma clareza é que essa via não é uma estrada isolada. Ela é uma supervia central, com ramificações que chegam ao cérebro, ao sistema nervoso e ao centro das nossas emoções. Ao intervir em um ponto para resolver um problema visível, podemos, sem querer, criar uma perturbação silenciosa em um sistema muito mais profundo e fundamental para a nossa qualidade de vida e para os nossos relacionamentos mais preciosos. A parte mais perigosa. A mudança pode ser tão gradual, tão sutil, que muitos homens não percebem que o interruptor foi desligado, até que seus relacionamentos já estejam no escuro. Eles culpam o estresse do trabalho, as preocupações financeiras, culpam o inevitável passar dos anos. Eles racionalizam a falta de desejo como cansaço e a distância emocional como uma fase. Eles nunca suspeitam que a resposta pode estar na sua caixinha de remédios, naquele pequeno comprimido diário. E quando finalmente percebem, quando a ausência daquela faísca se torna inegável, seu maior e mais aterrorizante medo emerge em um sussurro. Será que esse interruptor pode ser ligado de novo? Eu sou a doutora Bianca Rangel, e ao longo da minha carreira, essa pergunta tem sido um eco constante no meu consultório. Minha autoridade para falar sobre este assunto não vem de títulos em uma parede, mas de anos sentada em frente a centenas de homens. Homens jovens, vibrantes e preocupados com o cabelo, e cavalheiros distintos gerenciando sua saúde na maturidade. De todas as idades e histórias de vida, ouvi a mesma pergunta, feita em voz baixa e com um receio palpável, quase como uma confissão. Doutora, por que eu me sinto diferente? Essa experiência me ensinou que por trás dos dados clínicos, existe uma necessidade humana profunda de compreensão e validação. Meu papel aqui não é julgar ou ditar escolhas, mas sim servir como um porto seguro para uma conversa que é, para muitos, incrivelmente difícil de iniciar. O meu objetivo é traduzir a complexidade da ciência em uma linguagem clara e acessível, para que você possa entender o que pode estar acontecendo dentro do seu próprio corpo. Quero iluminar os mecanismos que conectam um medicamento a uma experiência tão íntima, não para causar alarme, mas para substituir a confusão e a vergonha pela clareza e pelo conhecimento. Acredito que, ao entender o porquê, você se torna mais preparado para tomar decisões conscientes sobre sua saúde em parceria com seu médico. Este é um assunto envolto em silêncio por duas razões poderosas: vergonha e atribuição incorreta. Homens, em nossa cultura, são frequentemente ensinados a não demonstrar vulnerabilidade, especialmente em relação à sua sexualidade. A ideia de discutir uma queda na libido ou dificuldades de ereção com qualquer pessoa, até mesmo com um médico, pode parecer uma admissão de falha. Somado a isso, quando as mudanças ocorrem gradualmente ao longo de meses, o cérebro humano busca a explicação mais óbvia. É muito mais fácil e socialmente aceitável culpar o estresse do que questionar um medicamento prescrito para um propósito completamente diferente, impedindo que a conexão crucial seja feita. O problema se agrava porque ele cria um ciclo vicioso devastador.
Uma queda inicial e sutil na libido, talvez quase imperceptível, pode gerar uma pequena semente de dúvida. Essa dúvida pode florescer em ansiedade de desempenho. De repente, a intimidade se torna um teste, não uma conexão. Essa pressão psicológica é uma das maiores inimigas da função erétil. O medo de falhar se torna uma profecia autorrealizável. Com o tempo, esse ciclo não apenas afeta o quarto, ele corrói a autoestima de um homem, cria um abismo em seu relacionamento e pode levar a danos emocionais e relacionais de longo prazo que superam em muito a preocupação original com a queda de cabelo. Para entender o que acontece, precisamos falar de biologia, mas de uma forma simples. Pense na testosterona como a fonte de energia bruta do seu corpo, como a eletricidade que chega à sua casa. Essa energia é fundamental, mas para certas tarefas especializadas, ela precisa ser convertida. Existe uma enzima no seu corpo chamada 5-alfa-redutase, que age como um conversor especializado, um transformador de alta performance. Ela pega uma parte dessa testosterona bruta e a transforma em dihidrotestosterona, ou DHT, um hormônio muito mais potente e direcionado que envia sinais específicos e poderosos para certas células do corpo, como as dos folículos capilares e da próstata. A finasterida funciona de maneira muito direta. Ela bloqueia esse conversor. Ao inibir a ação da enzima 5-alfa-redutase, ela reduz drasticamente os níveis de DHT em todo o corpo. Isso é extremamente eficaz para o propósito pretendido. Sem o sinal potente do DHT, a próstata pode diminuir de tamanho, aliviando os sintomas da hiperplasia, e os folículos capilares no couro cabeludo são poupados do processo de miniaturização que causa a calvície. O tratamento atinge seu alvo com precisão. Contudo, essa intervenção, por mais focada que pareça, não acontece em um vácuo. Desligar esse conversor tem consequências que se estendem muito além do cabelo e da próstata. E aqui chegamos ao ponto mais importante de todo este vídeo: a peça do quebra-cabeça que frequentemente é deixada de fora da conversa. O DHT não está ativo apenas na pele e na próstata. Ele desempenha um papel absolutamente crucial dentro do cérebro para a síntese de compostos chamados neuroesteroides. Pense neles como os reguladores de humor e bem-estar do cérebro. Um deles, a alopregnanolona, é vital para modular a ansiedade, promover a calma e, crucialmente, para regular a libido a nível central. Quando você reduz drasticamente o DHT, não está apenas mudando um hormônio periférico. Você está potencialmente alterando o ambiente químico do seu cérebro. É por isso que os efeitos podem parecer tão profundos e difíceis de explicar. Lembro-me de um paciente meu, o Tiago, um designer gráfico de 29 anos, cheio de vida. Ele me procurou porque se sentia anestesiado. Estava prestes a pedir sua namorada em casamento, um momento que deveria ser de pura alegria, mas sentia uma estranha distância emocional, um vidro invisível entre ele e seus próprios sentimentos. Ele estava genuinamente preocupado que estivesse deixando de amá-la. Ao conversarmos sobre sua linha do tempo, percebemos que essa anestesia começou cerca de 6 meses depois que ele começou a tomar finasterida para o cabelo ralo. Ele nunca, nem por um segundo, havia feito a conexão. O caso dele ilustra perfeitamente como os sintomas podem ser sutis, emocionais e facilmente atribuídos a outras áreas da vida. Essa mudança na química cerebral inicia o que eu chamo de efeito dominó. O primeiro dominó a cair, muitas vezes, é a própria libido. Não se trata da capacidade física, mas do interesse inicial, daquele pensamento espontâneo que acende o desejo. A faísca se apaga, ou, mais precisamente, a frequência com que ela aparece diminui. É uma mudança sutil no pano de fundo da mente. Os pensamentos sexuais se tornam menos frequentes. A resposta a estímulos visuais ou emocionais pode parecer mais branda. É uma perda de interesse que o homem pode sentir como uma desconexão de uma parte fundamental de si mesmo, sem entender a origem biológica dessa mudança. O segundo dominó é o impacto psicológico.
Essa falta de desejo espontâneo, essa quietude onde antes havia ruído, pode ser profundamente perturbadora. O homem começa a se questionar: o que há de errado comigo? Eu não sou mais o mesmo? Perdi minha masculinidade? Essa autocrítica gera uma ansiedade intensa em torno da intimidade. O que antes era um ato de conexão e prazer se transforma em uma avaliação de desempenho. A pressão mental para performar sem o desejo orgânico e subjacente para guiá-lo cria um fardo psicológico imenso, transformando o quarto em um palco de ansiedade em vez de um santuário de intimidade. Então, o terceiro dominó cai: a manifestação física. A ansiedade é um dos vasoconstritores mais potentes que existem. Ela literalmente impede o fluxo sanguíneo necessário para uma ereção firme e duradoura. A pressão mental para ter um bom desempenho, combinada com a falta de desejo genuíno, cria a tempestade perfeita para a disfunção erétil. Isso fecha o círculo vicioso. A baixa libido causa ansiedade, e a ansiedade causa problemas de ereção, o que, por sua vez, reforça a crença de que algo está errado, aumentando ainda mais a ansiedade para a próxima vez. É um ciclo que se autoalimenta e que pode ser muito difícil de quebrar. Essa situação me lembra de outro paciente, o Roberto, um senhor de 62 anos que usava finasterida para a próstata. Ele me contou, com um pesado sentimento de resignação, que ele e sua esposa não tinham intimidade há mais de 1 ano. Ele atribuiu isso simplesmente ao fato de estar ficando mais velho. Ele sentia uma profunda sensação de perda, de que uma parte vital de seu casamento havia morrido, mas tinha vergonha demais para tocar no assunto, assumindo que era uma causa perdida. Ele estava sofrendo em silêncio, sem saber que havia perguntas que valiam a pena ser feitas, e que a idade, por si só, talvez não fosse a única vilã da história. Preciso ser muito clara neste ponto. Esta sequência de eventos não acontece com todos os homens que tomam este medicamento. A sensibilidade individual a essas mudanças hormonais varia enormemente. Muitas pessoas usam a medicação por anos sem qualquer efeito adverso perceptível. Meu objetivo aqui não é criar medo, mas sim mapear os caminhos potenciais para que você possa estar mais ciente e vigilante com seu próprio corpo. Se algo que eu descrevi soa familiar, se você sentiu essa mudança gradual, é absolutamente essencial que você converse com o médico que prescreveu a medicação. A informação é o primeiro passo para o cuidado. Então, o que você pode fazer com essa informação? O primeiro passo, e o mais seguro, é a consciência informada. A ação mais prática é o automonitoramento consciente. Antes de iniciar qualquer novo medicamento de longo prazo, e especialmente durante os primeiros meses, é sensato fazer um check-in consigo mesmo. Tenha uma noção de como você está em sua linha de base. Como está seu humor geral? Sua energia diária? Sua libido? Sua qualidade de sono? Manter um diário mental ou até mesmo anotado pode ser incrivelmente útil. A consciência é sua primeira e mais importante ferramenta de navegação na sua jornada de saúde. A segunda ação é capacitar-se para ter uma conversa mais produtiva com seu médico. Em vez de chegar ao consultório e dizer de forma vaga: "Acho que estou com disfunção erétil", o que pode levar a uma prescrição para tratar os sintomas sem investigar a causa, você pode tentar uma abordagem mais informada. Por exemplo: "Doutor, comecei a tomar finasterida há 3 meses. Desde então, notei uma diminuição significativa na minha libido e uma mudança no meu humor. Eu li sobre seus efeitos nos neuroesteroides e gostaria de discutir se isso pode estar relacionado e explorar minhas opções." Isso muda completamente a dinâmica da consulta e mostra que você é um parceiro ativo no seu cuidado. A terceira ação é adotar uma perspectiva holística. A saúde sexual é incrivelmente complexa e multifatorial. Embora este medicamento possa ser um fator-chave, também é fundamental considerar o quadro geral. Como está a qualidade do seu sono? Seus níveis de estresse estão controlados? Sua alimentação é equilibrada? E como está a dinâmica emocional do seu relacionamento?
Uma conversa completa com um profissional de saúde qualificado irá olhar para todas essas peças, ajudando a determinar se a causa é singular ou uma combinação de fatores. Lembre-se, seu bem-estar é um ecossistema, não um interruptor isolado. Finalmente, deixe-me afirmar isso de forma inequívoca. Você nunca deve parar ou alterar a dose de um medicamento prescrito sem consultar e ter a orientação direta do seu médico. Esta informação destina-se a enriquecer essa conversa crucial, não a substituí-la. Então, cobrimos os 3 pilares críticos. O interruptor biológico, envolvendo o DHT e a química do seu cérebro. O efeito dominó, que isso pode ter na sua libido e desempenho. E o mais importante, o poder da consciência informada, para navegar essa jornada. O objetivo nunca é criar medo, mas substituir a confusão pela clareza. Sua saúde íntima é uma parte vital do seu bem-estar geral, e suas preocupações são sempre válidas e merecem ser ouvidas. Se algo neste vídeo ressoou com você, o próximo passo mais importante é agendar essa conversa. Se esta explicação te trouxe valor, um gostei no vídeo ajuda outras pessoas a encontrarem esta informação. Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se para mais mergulhos profundos em saúde e ciência. Obrigada por dedicar seu tempo para entender melhor o seu corpo. Existe um interruptor químico no corpo masculino que conecta a confiança ao desejo. É uma via hormonal poderosa que alimenta não apenas a função sexual, mas a própria faísca da intimidade. Um medicamento tomado por milhões de homens, muitas vezes para algo tão comum e compreensível quanto a queda de cabelo ou a saúde da próstata, funciona alterando intencionalmente essa via. A parte mais perigosa? A mudança pode ser tão gradual, tão sutil, que muitos homens não percebem que o interruptor foi desligado até que seus relacionamentos já estejam no escuro. Eles culpam o estresse, culpam a idade, sem nunca suspeitar que a resposta pode estar na sua caixinha de remédios. E quando finalmente percebem, seu maior medo emerge em um sussurro. Será que esse interruptor pode ser ligado de novo? Essa pergunta, esse medo, é um eco constante no meu consultório. Eu sou a doutora Bianca Rangel, e minha autoridade para falar sobre este assunto não vem de títulos ou credenciais, mas de anos de prática clínica. Já sentei com centenas de homens, jovens vibrantes preocupados com o cabelo e cavalheiros distintos gerenciando sua saúde. E ouvi a mesma pergunta, feita em voz baixa e com receio. Doutora, por que eu me sinto diferente? Essa experiência me mostrou que o tema é envolto em silêncio por vergonha e por atribuição incorreta. Ignorar esses sinais iniciais pode criar um ciclo vicioso que corrói a autoestima e coloca uma pressão imensa nos relacionamentos, causando danos emocionais que superam em muito a preocupação original. O objetivo deste vídeo é exatamente quebrar esse silêncio. Vamos desmistificar a ligação biológica entre este medicamento e a sua saúde sexual, desconstruindo o mito de que esses efeitos são coisa da sua cabeça, e mostrando que eles estão enraizados em mudanças neurohormonais reais. Meu papel aqui é iluminar esse processo para que você possa ter uma conversa mais informada e produtiva com seu médico, protegendo sua saúde e seus relacionamentos. Para que esta informação educativa e segura chegue a mais pessoas que podem estar sofrendo em silêncio, peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas opiniões nos comentários. Assim, fortalecemos essa corrente de conhecimento. Para entendermos o que realmente acontece no seu corpo, precisamos falar sobre biologia, mas de uma forma muito simples e direta. Pense na testosterona como a fonte de energia bruta do seu corpo, como a eletricidade que chega à sua casa. Essa energia é fundamental para inúmeras funções, mas para certas tarefas mais especializadas, ela precisa ser convertida em uma forma mais potente. É aqui que entra uma enzima-chave, chamada 5-alfa-redutase. Imagine essa enzima como um conversor de altíssima performance,
um transformador que pega uma parte dessa energia bruta da testosterona e a refina, transformando-a em algo muito mais específico e poderoso: a dihidrotestosterona, ou DHT. Este hormônio refinado é o responsável por enviar sinais muito fortes e direcionados para certas células do corpo, agindo como um mensageiro de alta precisão. Esse mensageiro, o DHT, é conhecido por suas ações em locais muito visíveis. Ele é o principal sinalizador que, em homens com predisposição genética, instrui os folículos capilares do couro cabeludo a encolherem, um processo chamado de miniaturização, que leva à calvície. Ao mesmo tempo, ele também é o hormônio que estimula o crescimento da próstata ao longo da vida, o que pode levar à hiperplasia prostática benigna na maturidade. Por causa dessas ações tão diretas e bem estudadas, o DHT se tornou o alvo principal de tratamentos que visam reverter ou frear esses dois processos. A lógica parece simples. Se conseguirmos diminuir a quantidade desse mensageiro específico, poderemos silenciar as ordens que ele envia para o cabelo e para a próstata, resolvendo o problema em sua raiz hormonal. É exatamente assim que a finasterida funciona. Sua ação é incrivelmente direta e eficaz. Ela age como um bloqueador seletivo para aquele conversor, a enzima 5-alfa-redutase. Ao inibir a capacidade dessa enzima de trabalhar, o medicamento reduz drasticamente a conversão de testosterona em DHT, fazendo com que os níveis desse hormônio potente caiam em todo o corpo. O resultado é exatamente o esperado. Com menos DHT circulando, os folículos capilares são poupados do processo de miniaturização e a próstata pode até diminuir de tamanho, aliviando os sintomas urinários. O tratamento atinge seu alvo com uma precisão cirúrgica. Contudo, essa intervenção, por mais focada que pareça, não acontece em um vácuo biológico. Desligar esse conversor tão importante tem consequências que se estendem muito além do cabelo e da próstata. E aqui chegamos ao ponto mais importante de todo este vídeo: a peça do quebra-cabeça, que frequentemente é deixada de fora da conversa no consultório. O DHT não está ativo apenas na pele e na próstata. Ele desempenha um papel absolutamente crucial dentro do cérebro para a síntese de compostos chamados neuroesteroides. Pense neles como os maestros do seu bem-estar mental, os reguladores químicos que afinam seu humor, sua resiliência ao estresse e sua sensação de vitalidade. Um desses neuroesteroides, chamado alopregnanolona, é vital para modular a ansiedade, promover a calma e, crucialmente para nossa discussão, regular a libido a nível central, ou seja, dentro do próprio cérebro. Esta é a ligação crítica que tantas pessoas não levam em conta. Quando você reduz drasticamente os níveis de DHT em todo o corpo ao tomar o medicamento, não está apenas mudando um hormônio periférico que afeta o cabelo. Você está, potencialmente, alterando de forma significativa o ambiente químico do seu cérebro. Você está diminuindo a matéria-prima necessária para que seu cérebro produza esses neuroesteroides essenciais que governam como você se sente, como você responde ao mundo e como você experimenta o desejo. É por isso que os efeitos podem parecer tão profundos, tão difíceis de explicar e, muitas vezes, tão desconectados da razão pela qual o tratamento foi iniciado. Não é uma questão de estar na sua cabeça. É uma questão do que está acontecendo na química da sua cabeça. Essa conexão explica por que a mudança pode ser tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão sutil e gradual. O ato diário e simples de tomar um comprimido inicia uma mudança biológica profunda, mas de ação lenta. Não é um interruptor de luz que se apaga de uma vez, mas sim um dimmer que vai diminuindo a intensidade luminosa aos poucos. Dia após dia, a produção desses neuroesteroides pode diminuir, alterando lentamente a sua linha de base emocional e o seu interesse natural pelas coisas, incluindo a intimidade. Essa natureza gradual é o que torna o processo tão traiçoeiro, fazendo com que muitos homens só percebam a escuridão quando ela já se instalou. Agora que entendemos a química do cérebro,
Vamos ver como isso realmente se traduz em problemas no quarto. Essa mudança na química cerebral inicia o que eu chamo de efeito dominó, uma reação em cadeia que se desenrola de forma gradual e muitas vezes silenciosa. O primeiro dominó a cair, frequentemente, é a própria libido. Não se trata da capacidade física de ter uma relação, mas do interesse inicial, daquele pensamento espontâneo que acende o desejo. A faísca se apaga ou, para ser mais precisa, a frequência com que ela aparece diminui. É uma alteração sutil no pano de fundo da mente. Os pensamentos sexuais se tornam menos frequentes. A resposta a estímulos visuais ou emocionais pode parecer mais branda. É uma perda de interesse, que o homem pode sentir como uma desconexão de uma parte fundamental de si mesmo, sem entender a origem biológica dessa mudança. Aqui reside um dos erros mais comuns e perigosos: ignorar esses primeiros sinais. Muitos homens notam a redução das ereções matinais ou a falta de pensamentos sexuais espontâneos, e simplesmente descartam esses eventos como consequência de uma semana ruim ou do estresse no trabalho. Eles racionalizam a mudança, atribuindo-a a fatores externos, pois é mais fácil culpar o cansaço do que questionar um tratamento que está funcionando para outro propósito. Esse erro de atribuição é o que permite que o segundo dominó comece a balançar, pois o problema não é enfrentado em sua raiz, ganhando força no silêncio e na negação, por mais compreensível que ela seja. O segundo dominó é o impacto psicológico, que pode ser devastador. Essa falta de desejo espontâneo, essa quietude onde antes havia ruído, pode ser profundamente perturbadora. O homem começa a se questionar internamente. O que há de errado comigo? Eu não sou mais o mesmo? Perdi minha masculinidade? Essa autocrítica gera uma ansiedade intensa em torno da intimidade. O que antes era um ato de conexão e prazer se transforma em uma avaliação de desempenho. A pressão mental para performar, sem o desejo orgânico e subjacente para guiá-lo, cria um fardo psicológico imenso, transformando o quarto em um palco de ansiedade em vez de um santuário de intimidade. Então, o terceiro dominó cai, com força. A manifestação física. A ansiedade é um dos vasoconstritores mais potentes que existem. Ela literalmente impede o fluxo sanguíneo necessário para uma ereção firme e duradoura. A pressão mental para ter um bom desempenho, combinada com a falta de desejo genuíno, cria a tempestade perfeita para a disfunção erétil. Isso fecha o círculo vicioso. A baixa libido causa ansiedade, e a ansiedade causa problemas de ereção, o que, por sua vez, reforça a crença de que algo está errado, aumentando ainda mais a ansiedade para a próxima vez. É um ciclo que se autoalimenta e que pode ser muito difícil de quebrar sozinho. Essa situação me lembra de um paciente, o Roberto, um senhor de 62 anos que usava finasterida para a próstata. Ele me contou, com um pesado sentimento de resignação, que ele e sua esposa não tinham intimidade há mais de 1 ano. Ele atribuiu isso simplesmente ao fato de estar ficando mais velho. Ele sentia uma profunda sensação de perda, de que uma parte vital de seu casamento havia morrido, mas tinha vergonha demais para tocar no assunto, assumindo que era uma causa perdida. Ele estava sofrendo em silêncio, sem saber que havia perguntas que valiam a pena ser feitas, e que a idade, por si só, talvez não fosse a única vilã da história. Preciso ser muito clara neste ponto crucial. Esta sequência de eventos não acontece com todos os homens que tomam este medicamento. A sensibilidade individual a essas mudanças hormonais varia enormemente, e muitas pessoas usam a medicação por anos sem qualquer efeito adverso perceptível. Meu objetivo aqui não é criar medo, mas sim mapear os caminhos potenciais para que você possa estar mais ciente e vigilante com seu próprio corpo. Se algo que eu descrevi soa familiar, se você sentiu essa mudança gradual, é absolutamente essencial que você converse com o médico que prescreveu a medicação. A informação é o primeiro e mais importante passo para o cuidado. Então, o que você pode fazer com essa informação tão delicada? O primeiro passo,
e o mais seguro de todos, é a consciência informada. A ação mais prática que você pode tomar é o automonitoramento consciente. Antes de iniciar qualquer novo medicamento de longo prazo, e especialmente durante os primeiros meses de uso, é extremamente sensato fazer um check-in honesto consigo mesmo. Tenha uma noção clara de como você está em sua linha de base. Como está seu humor geral? Sua energia diária? Sua libido espontânea? A qualidade do seu sono. Manter um diário mental, ou até mesmo algumas anotações, pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa. Essa consciência é o seu radar, a sua primeira e mais importante ferramenta de navegação na sua jornada de saúde. A segunda ação é capacitar-se para ter uma conversa muito mais produtiva e assertiva com seu médico. Em vez de chegar ao consultório e dizer de forma vaga: "Doutor, acho que estou com disfunção erétil", o que pode levar a uma prescrição para tratar apenas o sintoma final sem investigar a causa raiz, você pode tentar uma abordagem muito mais informada. Por exemplo: "Doutor, comecei a tomar finasterida há 3 meses. Desde então, notei uma diminuição significativa na minha libido e uma mudança no meu humor. Eu li sobre seus efeitos nos neuroesteroides e gostaria de discutir se isso pode estar relacionado e explorar minhas opções." Essa simples mudança de postura transforma completamente a dinâmica da consulta e mostra que você é um parceiro ativo e informado no seu próprio cuidado. A terceira ação, igualmente fundamental, é adotar uma perspectiva holística sobre sua saúde. A saúde sexual é incrivelmente complexa e multifatorial, e raramente a resposta está em um único ponto. Embora este medicamento possa ser um fator-chave na equação para algumas pessoas, também é absolutamente fundamental considerar o quadro geral da sua vida. Como está a qualidade do seu sono? Seus níveis de estresse estão controlados ou estão cronicamente elevados? Sua alimentação é equilibrada e rica em nutrientes? E como está a dinâmica emocional do seu relacionamento? Uma conversa completa com um profissional de saúde qualificado irá olhar para todas essas peças do quebra-cabeça, ajudando a determinar se a causa é singular ou uma combinação complexa de fatores. Lembre-se, seu bem-estar é um ecossistema, não um interruptor isolado. Finalmente, e este é um ponto de segurança inegociável. Deixe-me afirmar isso de forma inequívoca. Você nunca deve parar ou alterar a dose de um medicamento prescrito sem consultar e ter a orientação direta e expressa do seu médico. Esta informação que compartilho aqui destina-se a enriquecer essa conversa crucial, não a substituí-la de forma alguma. Então, recapitulando, cobrimos os 3 pilares críticos. O interruptor biológico, envolvendo o DHT e a química do seu cérebro. O efeito dominó, que essa mudança pode ter na sua libido e desempenho. E o mais importante, o poder da consciência informada, para navegar essa jornada com segurança e clareza ao lado de um profissional. O objetivo deste vídeo nunca foi criar medo, mas sim substituir a confusão e a vergonha pela clareza e pelo conhecimento. Sua saúde íntima é uma parte vital do seu bem-estar geral, e suas preocupações são sempre válidas e merecem ser ouvidas com respeito e atenção. Se algo que discutimos aqui ressoou com você, se acendeu uma luz sobre algo que você vem sentindo, o próximo passo mais importante é agendar essa conversa com um profissional de saúde qualificado. Se esta explicação te trouxe valor e clareza, um gostei no vídeo ajuda outras pessoas a encontrarem esta informação. Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se para mais mergulhos profundos em saúde e ciência. Obrigada por dedicar seu tempo para entender melhor o seu corpo.